Começando mais um episódio do Wikimetal, o episódio número 306. E dessa vez, Nando Machado, um motivo mais do que especial, mais do que merecido, né? Dois fatos, né, que estão completando meio século no mesmo dia, né? Não sei que dia que você está ouvindo este podcast, mas se é por acaso no dia 18 de setembro, a gente tem dois marcos que aconteceram em 18 de setembro de 1970, portanto, 50 anos atrás, meio século atrás. Um deles, uma coisa fantástica, que é o lançamento do Paranoid, né, o segundo álbum do Black Sabbath, o segundo disco do Black Sabbath na história, e também uma coisa triste, né, a morte de Jimi Hendrix no mesmo dia, no próprio dia 18 de setembro de 1970, ambos os fatos completando 50 anos. A gente vai comemorar, obviamente, o lançamento do Paranoid e, evidentemente, o que a gente vai fazer é celebrar a vida do Jimi Hendrix, o legado do Jimi Hendrix e tudo que ele deixou de tanta coisa bacana. Bem-vindo, Nando Machado, a esse especial fantástico, meio século de Paranoid e meio século da falta de Jimi Hendrix. Exatamente, estamos aqui comemorando esse grande lançamento do Black Sabbath, um dos discos mais populares do Black Sabbath, né? O disco que tem a faixa Paranoid, obviamente, também tem War Pigs e Iron Man, músicas que fizeram muito sucesso e que até o final da banda fizeram parte do set list dos shows do Black Sabbath, e lamentando aqui o falecimento do James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimi Hendrix, né? Mas ele, como o Daniel falou, temos motivos aí para comemorar todo o legado que ele nos deixou, que até hoje é impressionante a quantidade de material que numa carreira tão curta, né? Praticamente uma carreira de pouco mais de 3 anos, o cara deixou aí dezenas e dezenas de álbuns, desde discos piratas, discos ao vivo e os clássicos de estúdio, né? E Are You Experienced, do Axis Bold as Love e o Electric Ladyland. Realmente temos muitos motivos para celebrar a vida do Jimi Hendrix. E vamos começar, como a gente fez nos últimos episódios, dividindo aqui primeiro tempo e segundo tempo, né? Vamos começar com o Paranoid, álbum espetacular, o segundo disco lançado em 1970, né? Eles já tinham lançado o Black Sabbath, né? O primeiro disco que muita gente fala deu origem ao heavy metal em fevereiro de 1970, e alguns meses depois eles vêm e lançam essa obra-prima. Nando já falou um pouquinho, porra, Nando, imagina, a gente tinha em vinil esse disco, né? Imagina o lado A desse disco, que tem simplesmente War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, que acho que é uma das músicas mais lindas do Black Sabbath, e Iron Man. Esse é o lado A, Iron Man, Paranoid e War Pigs. Tipo, inacreditável, né? E o lado B, então, Electric Funeral, Hand of Doom, Rat Salad, que é um instrumental sensacional, e Ferris Wear Boots também, que várias dessas músicas eles tocaram até nessa última turnê de reunião da banda, né? Muito legal. Uma curiosidade desse disco é que o disco ele ia se chamar War Pigs, né? Era a música War Pigs ia dar nome, a batizar, né, esse disco, né? E só que aí, como eles estavam mirando o mercado americano, e os Estados Unidos estavam super envolvidos na época na Guerra do Vietnã, eles falaram assim: a gente não vai fazer isso, não vamos colocar como nome do disco War Pigs criticando guerra, essas coisas, a gente tem medo de represália, essas coisas. Então a gravadora obrigou eles a trocarem o nome, e aí eles tinham um filler, eles não tinham a música Paranoid feita, eles tinham todo o resto do álbum composto. E o produtor do disco falou assim: tá faltando aqui uma música curta, uma música de 3 minutos. Aí o Tony Iommi fala assim: puta, a gente nunca fez uma música curta. Aí eles foram num pub, tomaram umas cervejas, voltaram pro estúdio. O Tony Iommi pegou a guitarra, começou a fazer aquele riff de começo do Paranoid. E diz a lenda, eles todos, eu vi entrevistas separadas, o Ozzy falando, o Geezer Butler falando, o Bill Ward falando, que essa música foi composta em 20 minutos, mais ou menos. Deu o nome ao disco. A gravadora não mudou a capa, né? A capa não tem nada a ver com Paranoid, né? É a capa do War Pigs, né? Que seria o War Pigs. E a história foi feita, né? Os caras fizeram uma música dessa em 20 minutos. Uma outra curiosidade desse disco é que o engenheiro de som que trabalhou nesse disco, né? O técnico de estúdio, que é o Tom Allom, ele inclusive toca piano também na instrumental, na Planet Caravan.
ele se tornou um produtor muito bem sucedido no futuro e produziu muitos e muitos discos do Judas Priest, inclusive do Unleashed in the East pra frente até ele produziu praticamente todos os discos até o Firepower em 2018 do Judas Priest, o Tom Malone. Então o cara começou como técnico de som de estúdio, né, técnico de estúdio, engenheiro de som do primeiro disco do Black Sabbath e do Paranoid, e acabou produzindo, sendo responsável por vários e vários sucessos do Judas Priest também, que é uma bandaça que a gente adora, né? É muito legal. Essa velocidade, né, entre os dois discos é uma coisa outra impressionante, assim, porque muitas bandas têm bastante material, né? O Iron Maiden tem isso, por exemplo. Quase os 2 primeiros discos do Iron Maiden, eles estavam escritos, a maioria das músicas, antes do lançamento do primeiro disco. A banda fica muito tempo tentando conseguir um contrato e tal, vai compondo, né? Acaba tendo 15 músicas, põe umas 8 no primeiro disco e fica um acervo pro segundo disco. Não é o caso do Black Sabbath. A banda chamava Earth, meio blues, né? E aí quando decidiram mudar, foi uma coisa meio rápida entre a mudança de som para ficar um som, essa invenção do heavy metal, que é uma coisa que não existia. Gravaram o primeiro disco e aí eles saíram numa turnê e eles não tinham mais material, e durante a turnê eles faziam muito improviso, né? Shows com improvisação ou nas passagens de som. A Iommi ficava brincando com os riffs. Eles foram compondo todas as músicas do Paranoid durante 3, 4 meses que eles estavam em turnê, uma turnê curta. A banda não era tão famosa ainda com o lançamento. A banda ficou de fato famosa com esse disco, com o disco do Paranoid. Eu vi eles falando assim que eles jamais imaginariam, né, a banda que veio de uma cidade industrial como Birmingham dominar os Estados Unidos e fazer tanto sucesso no mundo inteiro. Dá licença, meu querido, eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse programa, querido. Obrigado, viu? Peraí, quem tá na linha aí? Eu dei uma paradinha aqui, eu tô indo pra uma caravana no Nordeste. Mas eu liguei, o radinho tava tocando, eu falei, deixa eu dar uma ouvida que esse assunto muito me interessa, porque eu me identifico muito com uma pessoa dessa banda. E é o tal do Tom Iommi. É porque me disseram que ele também, como eu, foi um metalúrgico, não tão envolvido em movimento sindical, essa coisa toda. Mas é verdade que ele também não tem o dedo, é verdade isso? É verdade, sim. É verdade. E uma vez eu tenho um sobrinho que gosta muito de heavy metal, e uma vez ele me fez um sinalzinho e eu tentei imitar, mas pareceu que eu tava pedindo uma breja. Não sei porquê, mas enfim. Mas é verdade, eu gosto muito dessas histórias que vocês estão contando, meus meninos. Pode continuar, por favor. Legal, vamos continuar. Uma coisa, Nando, que o Paranoid fez, né, é que ele tirou, quando ele entrou quando o disco foi lançado, o single foi lançado, na verdade, a música ficou em número 1 nas paradas inglesas e simplesmente desbancou do número 1 Simon & Garfunkel. O legal dessa história, eu acho, é o contraste, né, do tipo de som. A gente tem que lembrar de uma época que o som pesado não existia, né? Então você vê eles realmente criando o movimento. A história sempre é escrita depois, né? Quando ela está acontecendo, ninguém tem o distanciamento suficiente para entender o que está acontecendo. Então naquele momento que saiu um single de Paranoid, o primeiro disco do Sabbath tinha acabado de sair e tal, era muito difícil perceber o que estava acontecendo, perceber que está se criando um movimento que ia perdurar meio século, com gente balançando a cabeça e se vestindo de preto e cabelos compridos e todas as vertentes do metal que iam surgir a partir dali, um movimento social, um movimento de vida, né? Não só um movimento musical. Muito difícil perceber isso nessa época, mas esse é um indicativo interessante, né? Simon & Garfunkel, em primeiro lugar, vem essa música completamente diferente, guitarra distorcida, rápida, né, para a época, e toma o primeiro lugar, né? Você vê a sede, né? O espaço do público consumidor desse tipo de som, né? É impressionante. E você imagina aquele típico fã do Simon & Garfunkel, o susto que levou a hora que viu que entrou o Black Sabbath no lugar daquela música tão calminha, né? E aí, pra época, era um peso que nunca tinha sido ouvido antes, né? Sem dúvida. Bom, é isso para nosso primeiro tempo do nosso episódio. Você tem mais alguma coisa que você queria falar do nosso querido Paranoid?
Eu só queria lembrar que a gente ficou sabendo que a BMG, gravadora que detém os direitos desse disco hoje em dia, vai lançar uma caixa que, fiquei aqui babando quando eu vi. Vai ter 2 discos ao vivo, coisas inéditas, livro, programa da turnê da época. É uma caixa comemorativa de 50 anos que, se você tiver oportunidade, meu amigo, vale a pena para você guardar na sua coleção. Eu adoraria. Vamos ver. Vai sair por uma pequena fortuna aqui no Brasil, mas importada, né? Não vai ser produzida no Brasil. Mas realmente, pena que meu aniversário já passou, senão eu ia dar uma indireta aqui. Muito bem, vamos então para o segundo tempo, então, e a gente vai falar agora de um gênio, né? Um gênio da música, um gênio da guitarra, um cara que tá no Olimpo, né? Inesquecível Jimi Hendrix, né? Um cara que realmente transformou, né, um instrumento, né? Ele é super relacionado, né, com a Fender, né, com a Fender Stratocaster, embora ele também usou a Flying V da Gibson, usou SG, usou Les Paul, usou vários modelos, mas ele com a Stratocaster na mão é a imagem que sempre me vem, e sempre me vem também essa questão dos efeitos, né, também, de que ele foi um dos pioneiros a não usar distorção, porque isso já era usado, mas de usar phaser e flanger e wah-wah e todos os pedais, né? Hoje você vê aqueles guitarristas com aquelas pedaleiras gigantes e tal. Ele foi um dos caras que, não sei se foi o primeiro, mas um dos caras que popularizou realmente e começou a usar a guitarra de um jeito diferente, né? Não, ele teve uma carreira muito, muito diferente também, porque apesar de ter nascido nos Estados Unidos, né, na cidade de Seattle, ele acabou fazendo sucesso primeiramente na Inglaterra, né? Ele estava tocando com uma banda de blues num lugar chamado Café Wah, e ele foi praticamente descoberto pelo baixista da banda The Animals, que é o Chas Chandler, e ele ficou louco com Jimi Hendrix e levou ele para a Inglaterra, e aí fez um contrato com ele de agenciamento e inclusive apresentou ele para o baixista Noel Redding e para o baterista Mitch Mitchell, que acabaram formando a banda Jimi Hendrix Experience, né? Então ele, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, começou a carreira nos Estados Unidos, foi fazer sucesso na Inglaterra para depois voltar para os Estados Unidos e aí se tornar todo o ícone que ele se tornou, né? E não foram tantos discos, né, Nando? Acho que a lenda do Jimi Hendrix, que morreu com 27 anos, né? Jovem, super novo, né? Foi uma carreira curta, mas tem muito a ver com os shows ao vivo, né? Com os festivais que ele participou, né? Não só o Woodstock, que é o que vem na cabeça, o hino dos Estados Unidos, as coisas bem icônicas, né? Que ficaram muito marcadas, mas também teve aquele da Ilha de White. O Monterey Pop foi o primeiro, acho que ele ficou mais conhecido, porque foi nesse que ele queimou a guitarra. Eles tocaram depois do The Who, e o The Who tinha aquela coisa, né, de destruir o palco, e aí depois o Jimi Hendrix falou, puta, o que eu vou fazer depois que os caras já destruíram o palco? E aí decidiu botar fogo na guitarra. Mas como você falou, ele teve 4 álbuns de estúdio, 3 com a Jimi Hendrix Experience e 1 com a Band of Gypsys, mas as gravações foram inúmeras, né, inúmeras gravações. Ele lançou vários álbuns póstumos, né, tanto de estúdio quanto álbuns álbuns ao vivo, né? Então, assim, toda hora aparece um disco novo do Jimi Hendrix, né? Impressionante, que tipo, até teve um que saiu em 2010 com músicas inéditas, teve um que saiu no final dos anos 90 também, o First Rays of the New Rising Sun, com músicas inéditas também. Então, toda hora alguém descobre alguma gravação esquecida ou abandonada do Jimi Hendrix que não tinha sido ainda lançada, né? E falando nisso, né, vai sair um agora, né? Dia 20 de novembro vai sair um que mistura tudo que você falou, né? Que é um disco ao vivo, novo, que ninguém sabia que existia, e que é um álbum e é um show ao vivo em Maui, né? Então ele foi para essa ilha, e o disco chama Music, Money, Madness. Então deve ser bem meio psicodélico. Ele não foi lançado justamente por conta dessa psicodelia. Vai ser um documentário, né, um filme, e que vai ter também o show inteiro que foi gravado com o Jimi Hendrix tocando aos pés de um vulcão em Maui. Vai ser muito legal, eu acho muito bacana. Eu tenho umas histórias curiosas aqui, Nando, que eu separei. Ele teve uma
uma apresentação na BBC de Londres, na TV, e que ele ia tocar Voodoo Child, era o combinado, e logo depois aquela cantora Lulu, sabe, que gravou To Serve With Love, fez bastante sucesso, ela ia fechar a noite, né, fechar o programa, né, e eles no meio de Voodoo Child inventaram de começar a improvisar e tocar Sunshine of Your Love do Cream, tipo a parte instrumental de Sunshine of Your Love, porque o Cream tinha acabado de anunciar o fim da banda, que ela tava se desmanchando e tal, e eles em homenagem começaram a tocar Sunshine of Your Love, tipo uma versão de 20 minutos ao vivo na televisão, e aí os caras tiveram que cancelar a apresentação da Lulu, e a BBC falou que o Jimi Hendrix nunca mais tocaria no canal dele, ficou tipo persona non grata. Imagina hoje em dia, né? Quer dizer, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele, acho que teriam revertido essa decisão, né? Certeza. E a outra curiosidade que eu separei, Nando, é uma coisa que eu não sei se você sabe, mas de certa forma, indiretamente, você esteve perto do Jimi Hendrix. Agora eu vou criar uma ligação da sua vida com ele. Porque quando ele morreu, né, ele passou a noite na casa da última namorada dele, que é uma moça chamada Monica Dunman, acho que é alemã. E ela foi a última namorada do Jimi Hendrix, morava em Londres, tudo, e passou a noite com ele. Ele morreu por conta de ter se asfixiado com o próprio vômito. Foram ver a quantidade de soníferos que ele tinha tomado, era tipo 18 vezes a dose indicada, né? Mas a ligação com você, Nando, é que essa moça, ela casou com o Uli John Roth, guitarrista do Scorpions, que você conheceu e você entrevistou ao vivo, né? Lado a lado, assim. Nossa, eu não sabia dessa história. Entrevistei o Uli John Roth, foi bem simpático. Tem vídeo até essa entrevista. É um grande guitarrista, até hoje tá por aí, e tocou muitos anos no Scorpions, né? Mas não sabia dessa história. Ele, que é alemão também, deve ter sido essa conexão que foi feita com a... Ele chegou a casar com ela ou não? Só teve um... Sim, o Uli John Roth casou com ela. O Jimi Hendrix não, né? O Jimi Hendrix foi a última namorada dele, na verdade. Eles passaram a noite juntos. Acho que ela reporta que eles ficaram conversando a noite toda. Às 7 da manhã ela foi dormir. E às 11 da manhã ele já não estava mais respondendo. Chamou o socorro, mas... uma pena. Mas eu também estive próximo do Jimi Hendrix, na verdade, porque ele tinha um estúdio, né, em Nova York, que é o Electric Lady, que eu tive a oportunidade de conhecer há 5 anos atrás. E ele gravou pouquíssimo nesse estúdio, ele faleceu pouco tempo depois de ter concluído as obras desse estúdio. Mas é um estúdio que até hoje é usado, é um dos principais estúdios de Nova York, que fica no Village, né, que é um bairro boêmio lá de Nova York, e vários discos clássicos foram gravados nesse estúdio, muitos, logicamente, depois da morte dele. E aí teve algumas histórias também, o negócio de abuso de álcool, né? Diz que ele ficava meio violento quando ele abusava e tal. Então, uma vida curta, brilhante, né? Do ponto de vista musical e tudo mais, que, né, deixou um legado fantástico que a gente ouve e comemora até hoje. E conturbada, né? Uma passagem conturbada pela terra. Inclusive, nesses episódios aí de abuso de álcool, várias vezes ele destruiu quartos de hotéis e essa não foi a única prisão dele com drogas também. Acho que parece que em Estocolmo também ele teve um incidente aí que ele teve que pagar uma fiança na época caríssima para ser liberado, mas teve esses probleminhas aí, mas musicalmente impecável, né? Bom, Nando, é isso. A gente passeou por 2 temas, né, muito importantes que aconteceram há 50 anos atrás, nesse ano de 1970, né, o lançamento do Paranoid, histórico, lendário. A gente agora, né, celebrou um pouco a vida do Jimi Hendrix, ouvimos uns trechinhos aqui de músicas, falamos um pouco da vida dele, tanta coisa bacana que ele fez. Mas 70 foi um ano bacana, né? Foi um ano que, né, o Brasil foi tricampeão do mundo de futebol, né? Oi, gente, entenda. 1970 realmente foi um ano inesquecível, entenda. O Brasil foi tricampeão do mundo, uma campanha impecável. E esses astros aí que vocês falaram, uns se vão, outras coisas bonitas acontecem. Agora, não esquece da música que eles clonaram de mim. O Jackson's 5 fez aquela musiquinha ABC. Eles copiaram da minha ABC, ABC.
toda criança tem que ler e escrever, entende? Mas Procura aí na internet. Procura na internet, entende? temos um convidado ilustre no nosso podcast. É isso, Nando, pro nosso episódio? E assim encerramos mais um episódio inédito do nosso podcast mais pesado do planeta, o Wikimetal. Obrigado, entende? Um abraço a todos aí. Wikimetal! 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 Eu gosto muito dessas histórias que vocês estão contando, meus meninos. Pode continuar, por favor.